Irmãos, uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta tarde de segunda-feira, neste dia 4 de agosto de 2025, nós vamos ver uma passagem bíblica de extrema importância. Nós vamos ver em 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 8 em diante, que fala sobre Eliseu e a Sunamita. A Sunamita era uma mulher que vivia em Sunã, e todas as vezes que Eliseu passava por lá, ela falava com seu marido: vejo ali um santo homem de Deus, e o convidava para comer pão. E teve um dia que ela falou com seu marido: façamos-lhe um quartinho junto ao muro, vamos pôr lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, para que todas as vezes que o homem de Deus venha, passe por aqui, para que ele entre ali e repouse. Portanto, a Sunamita, amados, ela era uma mulher com uma grande fé. Ao ver que o filho estava morto, ela não entrou em desespero, gritando, chamando por vizinhos, por pessoas que não poderiam lhe ajudar naquela situação. Agindo com equilíbrio e movida pela fé, ela toma algumas atitudes. A primeira foi subir e colocar o seu filho já morto, deitado na cama do homem de Deus. Em seguida, sem falar com ninguém, nem mesmo com o pai da criança, ou seja, com o seu marido, sobre a morte do filho, ela pede ao marido que lhe mande um dos moços, seu servo, e uma das jumentas, e vai apressadamente ao homem de Deus. Ela se dirigiu a quem verdadeiramente podia ajudá-la, ordenando ao moço que estava conduzindo a jumenta que não se detivesse no caminho, ou seja, que não se distraísse nem retardasse a caminhada. Ela seguiu com foco, com o propósito de relatar a situação apenas ao homem de Deus. Nem mesmo Geazi, moço do homem de Deus, ela relatou o ocorrido. Ao subir ao Monte Carmelo e ao encontrar o homem de Deus, ela se lança aos seus pés, pois ela sabia que só ele poderia ajudá-la naquela situação, e com sabedoria transferiu para ele a responsabilidade por tudo aquilo que estava acontecendo. Assim nós devemos agir diante de Deus. Quando Ele nos dá ou nos manda fazer algo, com respeito, reverência e determinação, nós devemos sempre agir com respeito, reverência e determinação diante de Deus quando Ele nos manda fazer algo, mas nós devemos acreditar a Deus a responsabilidade sobre aquilo que estamos fazendo, se nós estamos verdadeiramente andando, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, e se nós estamos verdadeiramente vivendo no temor, na obediência e na prática da palavra de Deus. Porque se Deus nos manda fazer algo, nós devemos cumprir. Mas a responsabilidade sobre aquele algo, sobre a consumação daquele algo, ela é de Deus. Porque é Ele que nos manda fazer. Nós devemos fazer a nossa parte. Deus não vai fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Mas se Ele manda a gente fazer, se nós estamos agindo na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, Ele certamente vai ser o responsável por concluir aquele algo. Portanto, vejamos. 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 8 em diante. Eliseu e a Sunamita.
Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, ao qual convidou para comer pão, e sucedeu que, todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Glória a Deus, quando alguém olha para a gente também diz: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela lhe pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Ou seja, ela, por ser uma mulher importante, ela tinha acesso ao rei, ela tinha acesso ao chefe dos exércitos, ela não precisava que intercedesse por ela nestes setores, junto a estas pessoas, mas ela tinha uma carência, ela não tinha filhos. Então disse ele: que há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Olha só, Deus estava preparando Geazi para substituir Eliseu, o moço de Eliseu, o Geazi. Mas o que ele faz? Ele mete os pés pelas mãos, quando ele vai atrás de Naamã e pede presentes a Naamã. E a lepra de Naamã passou para ele e para toda a descendência dele. Mas isso é outra questão. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 4, versículo 15. Por isso disse ele: chama, e chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, e no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para encontrar seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita, e disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então disse um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou, levou à mãe, e esteve sobre seus joelhos até o meio-dia e morreu. Morreu no momento em que os dois ponteiros do relógio apontam para os céus. Meio-dia. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Era a atitude sábia dela. Ela pegou o garoto, subiu, deitou ele na cama do homem de Deus, fechou a porta para que ninguém entrasse, para que ninguém visse aquela situação, e saiu, e tomou uma atitude. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, mande-me já agora um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Ela ia correr e ia voltar. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? Disse ela: vai tudo bem. Olha só, a criança morta, e ela: vai tudo bem, falou o marido. Então pôs os arreios na jumenta e disse ao seu moço: guia o animal e anda, e não te detenha no caminhar, senão quando eu te disser. Ou seja, não se atrase, não protele aquilo que eu vou fazer. Partiu ela então e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz: vai bem contigo? Nem a Geazi ela falou que o garoto tinha morrido. Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse-lhe, porém, o homem de Deus: deixa
porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. Ou seja, Deus encobriu a situação e não revelou o que estava acontecendo ao profeta Eliseu. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Olha só, ela jogando a responsabilidade sobre o homem de Deus. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúde; se alguém te saudar, não lhe respondas. Vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino, ou seja, vai com este foco. Não se distraia no caminho, nem para uma nem para outra parte. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi foi na frente dele, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele nele voz nem sentido. Então voltou a encontrar-se com ele e trouxe a notícia, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Ou seja, em determinados momentos é só a pessoa e Deus, e em oração. Não tem que ter muita gente, não tem que ter outras pessoas, porque é uma questão de fé. Porque se houver algum ali neste meio sem fé, vai fazer desandar todo o propósito de Deus. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e novamente se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. 7 é o número da perfeição de Deus. Então chamou Geazi e disse: chama esta sunamita. Ele a chamou e ela veio. Disse ele: toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou aos seus pés e se inclinou em terra, tomou seu filho e saiu. Ou seja, aqui nós vemos uma grande lição de sabedoria, de foco, de determinação, de obediência a Deus. Esta mulher, ela nos dá uma grande lição, ela toma uma atitude que só iria falar com o homem de Deus. E hoje nós temos que falar com o nosso Deus, nós devemos pedir orações, nós devemos buscar a oração, a direção de um superior hierárquico, de um mentor, de um pastor, mas nós devemos estar diante de Deus. Uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.